Já fez tudo certinho, ó. Pá, calma que não fez certinho, não. Agora que eu reparei, ó. Metralhadora 1.5. Santana, acabe com ela. Ai! E aí, meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Então vamos lá, sem muita enrolação. Like no vídeo, curta, comenta, compartilha aí, pessoal. E é isso, vamos lá, sem enrolação. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Então o que eu vou fazer nesse vídeo? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês ali, de fato, codando, programando alguma coisa e a gente vai resolver um desafio. Pra quem não sabe, hoje em dia é muito comum empresas de tecnologia, qualquer empresa, seja tecnologia ou não, mas que você tá entrando na área, eles vão te aplicar um teste. Teste técnico, seja resolvendo coisas básicas até desenvolver de uma API, alguma coisa ali um pouco mais complexa para ele medir o nível de habilidade que você tem. Então pensando nisso, hoje eu vou trazer o desafio aqui, ó, é do PicPay. Pô, cara, de novo, cara! Então, o que basicamente esse desafio aqui? Ele não tem nível técnico, então vai depender do jeito que você vai desenvolver. Então, pensando nisso, eu vou tentar desenvolver uma solução aqui que não seja muito complexa, mas que vai agregar bastante questão de conhecimento. Então, vou tentar trazer bastante design patterns, algumas técnicas de programação, essas coisas assim. E vou tentar deixar também o mais simples possível, que eu não quero também que pra quem tá chegando, pra quem tá começando na área, entenda que seja uma coisa muito complexa. Não, isso daqui vai ser todo mundo. Vou tentar desenvolver algo ali bem de boa, tá? Então, o que consiste esse desafio aqui, tá? Aqui te explica o que eles vão avaliar e etc. Aqui, ó. Aqui ele explica também o plano da entrevista, tudo, mas qual que é o objetivo? É PicPay simplificado. O que é o PicPay simplificado? O que eles querem que a gente desenvolve, né? O PicPay simplificado é uma plataforma de pagamento simplificado. Nela, é possível depositar e realizar transferência de dinheiro entre os usuários. Aí, nesse caso, a gente vai ter dois tipos de usuário, né? Vai ter os comuns e vai ter os lojistas. Ambos têm carteira de dinheiro e realizam transferência entre elas. Então, digamos que é basicamente aqui um débito crédito. Então, você vai debitar da conta de um e vai acreditar na conta de outro. Basicamente é isso. Pode entender como TED, como Pix, essas coisas assim, onde você tem duas pessoas, duas contas, né? Então, você vai tirar o dinheiro da conta A e vai transferir para a conta B. Basicamente é isso. Então, os requisitos desse desafio. Algumas regras de negócio importantes para o funcionamento do PicPay simplificado. Beleza, ó. Para ambos os tipos de usuário, precisamos do nome completo, CPF, e-mail e senha. CPF, CNPJ e e-mails são únicos no sistema. Sendo assim, seu sistema deve permitir apenas um cadastro com o mesmo CPF e endereço de e-mail. Então, beleza. Isso daqui já é uma regra que a gente vai ter que implementar. Basicamente aqui, o que a gente vai precisar fazer? Quando a gente vai modelando ali a nossa entidade, o nosso banco de dados, a gente tem que bolar um jeito onde tanto CPF, CNPJ quanto e-mail deve ser único. Então, a gente vai ter essa funcionalidade aqui. Usuários podem enviar dinheiro e efetuar transferência, beleza? Entre usuários e lojistas, tranquilo. Aqui é uma regra bastante interessante, ó. Só lojista recebe transferência, não envia um dinheiro pra ninguém. Boa, beleza. Então só quem pode enviar são os usuários, o lojista só recebe. E usuário entre usuário, tranquilo. Validar se o usuário tem saldo de transferência. Aí antes de finalizar a transferência, deve consultar o autorizador externo. Aí ele passa um linkzinho aqui pra gente ver. Daqui a pouco a gente abre esse link, a gente entende como que é. A operação de transferência deve ser uma transação. Ou seja, em qualquer caso de inconsistência, o dinheiro deve voltar para a carteira do usuário que envia. Boa. Então, o que eles estão querendo aqui? Caso aconteça algum erro nesse serviço aqui que a gente vai usar de autorização, ou na hora de ver uma notificação aqui, a gente tem que fazer o rollback. Então, o dinheiro já, imagina assim, o dinheiro já saiu do usuário 1, da conta do usuário 1, e nesse tempo que ele tá chegando no usuário 2, aconteceu algum erro. Um erro de remitência, a internet caiu ali, o serviço estava indisponível. Então, como que a gente tem que fazer pro dinheiro que saiu do usuário 1 voltar pro usuário 2? Então, a gente vai fazer esse rollback. Muito interessante essa regra. E eu acho que é isso, meus amigos. Aqui eles deixam o template aqui, ó, o endpoint de transferência. Você pode implementar o que achar conveniente, porém vamos atentar somente no fluxo de transferência. A implementação deve seguir o contrato abaixo. Então a gente vai ter um post ali, /transfer, e aqui é o payload que a gente vai usar, certo? Então vamos embora, meus amigos, que agora é só mão na massa. Então bora lá, pessoal. Eu já criei o nosso projetinho aqui, projetinho do tipo Web API. Criei aqui no NetBrains, vai ser a ideia que eu vou utilizar, mas você pode utilizar Visual Studio, VS Code, etc, tá? A gente vai utilizar o .NET 8. Então bora lá. Primeiro, vamos começar criando uma pastinha chamada pastinha Models. O que vai ter dentro desses modos aqui? A gente vai ter nossos modelos de entidade de domínio, a gente vai ter nossos enum, vai ter nossos request, response, tá? Então vamos começar criando mais outra pastinha aqui chamada enum. O que vai ter dentro desse enum? Esse enum aqui, ele vai se chamar user type. O que esse user type vai fazer, tá? Vai ser o tipo de usuário que a gente vai ter no nosso sistema. Então, lembrando lá do desafio, a gente vai ter usuários e lojistas. Então vamos pegar e salvar aqui, colocar lojista e usuário, beleza? Agora vamos criar a nossa entidade chamada carteira. O
que vai ser a nossa entidade, o que vai ser a nossa carteira, né? Carteira entity. Vai ser que, digamos, o nosso usuário. Então aqui vai ter o ID, vai ter o nome completo, CNPJ, e-mail, senha, o saldo de conta e o tipo dessa carteira, o tipo que vai ser esse usuário, tá? Então, bora lá. Vou copiar aqui pra gente ganhar só um pouquinho de tempo, pro vídeo não ficar muito longo. Então, beleza. Importei aqui o nosso enum. Deixa eu olhar aqui. Então, tá tudo certinho. Agora, vamos criar um construtor aqui para essa classe. Deixa eu pegar aqui. Boa. Então, o que eu fiz aqui? A gente tá criando um construtor, que vai receber todos os parâmetros aqui, tá? Então, vai receber nome completo, CNPJ, que vai ser na hora que a gente for criar a nossa entidade lá no nosso service. Além disso, vamos criar mais dois métodos aqui, tá? Então, a gente vai criar um método chamado debitar saldo. O que esse método faz? Vai pegar o saldo da conta da nossa carteira ali e vai fazer o débito dela. Então, ela vai ter o valor total lá, o valor, exemplo, R$1.000, a gente vai querer transferir 100, então ela vai pegar esses 1.000 e vai tirar o valor que ela vai receber aqui. No caso, vai ser o valor da transferência, que vai ser R$100. Agora, vamos criar um método de crédito, tá? Então, esse método de crédito vai ser o contrário disso daqui. Se na hora do débito a gente tira o valor, na hora do crédito a gente aumenta o valor, certo? Agora, vamos criar a nossa segunda entidade, que vai ser a transferência entity. O que vai ter nessa transferência? Essa transferência aqui vai ser, no caso, a nossa transferência, no caso, né? Então, vai ter... deixa eu vocês jeito que vai ficar essa entidade. Então, a gente vai ter o ID da transação aqui. No caso, pode ser o ID da transferência. Acho que tá melhor. ID da transferência. A gente vai ter o Sender ID. O que é esse Sender ID? Vai ser a pessoa que vai estar enviando o valor. E o Receiver ID vai ser a pessoa que vai estar recebendo o valor, tá? Esses dois objetos aqui é só pra gente poder fazer o relacionamento quando a gente vai fazendo a configuração do Entity Framework. E vamos criar o nosso construtor. O que vai ser o nosso construtor, tá? Vai receber o ID, o Sender ID, o Receiver ID e o valor a ser transferido, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos adicionar os pacotes aqui do Entity Framework que a gente vai utilizar nesse projeto, tá? Então, vamos adicionar aqui, ó, o Entity Framework, Framework Core. Vamos adicionar o Entity Framework Core aqui no nosso projeto, esperar instalar. Além disso, a gente vai precisar do Entity Framework Core. Vamos ver se já tem aqui facinho. O Design Entity Framework.design. Boa. Vamos adicionar o pacotezinho aqui também. E por último, mas não menos importante, a gente vai precisar do Entity Framework MySQL, que vai ser o banco de dados que eu vou utilizar nesse projeto, tá? Ele já está rodando no Docker local aqui na minha máquina, tá? Que eu já tenho até o banco de dados aqui criado. PicPay simplificado. PicPay, não sei porque eu tô falando isso. Então bora lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui no nosso program.cs e a gente vai fazer a configuração do nosso MySQL. Então bora lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma variável chamada server version. Server version vai receber. Vai ser um new MySQL server version. E aqui a gente vai precisar criar uma nova versão. Nesse caso aqui, você pode colocar a versão que você vai estar utilizando lá no seu MySQL.0.29, que é o build que eu tô usando na minha máquina aqui, tá bom? Beleza. Ponto e vírgula aqui. Agora, vamos adicionar o context do nosso MySQL.service.addDBContext. Aqui a gente vai passar a nossa classe onde vai estar a configuração do nosso Entity Framework. Então, application DB context. Opa, essa classe ainda ela não foi criada, a gente vai criar daqui a pouco. Aí, aqui dentro, a gente vai passar um predicado aqui. Então, options, tá ok, o meu options.use MySQL. E aqui a gente vai passar a nossa string de conexão e a nossa versão. Então, beleza, vamos passar aqui um default connection. E aqui vai passar o nosso server version. Server version, isso, tá, boa. Vamos lá, deixa eu dar uma indentação aqui. Ah, tá, calma aí que tá dando erro aqui, porque aqui a gente vai pegar o nosso builder.configuration.getConnectionString, ó. A favela não vencendo. Agora sim a gente vai pegar o default connect. Agora sim a gente passa o nosso SQL version. Boa, fechou aqui. Um Ctrl KD para formatar. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no nosso app7.zone, a gente vai criar a nossa conexão. Então, beleza. Vamos lá. Aqui, o server vai estar rodando local. A porta aqui está rodando o meu MySQL, o nome do banco de dados, usuário e senha. Bora lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar essa classezinha aqui chamada Application DB Context. Para a gente, digamos que seguir meio que uma arquitetura, vamos criar uma pastinha aqui chamada dentro de infra. Vamos criar uma nova classe chamada Application DB Context. Boa. O que vai ter nessa pasta de Application DB? Aqui que a gente vai fazer nossa configuração com o Entity Framework para a gente poder criar nossa tabela do banco de dados via Migrate. Então, vamos lá. Vamos criar
passar aqui vamos passar um db context options e aqui a gente passa a nossa classe options, que a gente dá um 2 pontos porque a gente vai precisar herdar dessa classe aqui chamada db context do Entity Framework, porém ele recebe um construtor, ele recebe um db context option no construtor, então a gente só passa aqui, ó, nosso options e tudo bonito. Aqui agora a gente vai precisar, vamos criar os nossos db set, então beleza, a gente importa aqui, o nome do nosso vai ser wallets lá no nosso objeto, e a gente vai pegar aqui e vai, pá, viu, 2 entes, beleza, e onde vai ser a nossas transferências. Agora aqui eu vou criar um método que vai ser o método onde a gente vai fazer a configuração da nossa tabela lá no banco de dados, tá? Então eu já copiei aqui, então a gente vai ter que sobrescrever esse método aqui, model create. Então só deixa eu remover esse daqui, entity, boa, calma aí, boa. Então aqui vamos lá, o que a gente tá fazendo aqui, tá? Então dentro da nossa carteira entity aqui, a gente tá falando, a gente vai ter 2 indexes, que o CPF, CNPJ e o e-mail, eles vão ser únicos no nosso sistema. A gente também vai fazer uma configuração aqui no nosso saldo, nessa property saldo em conta, que se a gente for olhar aqui, ela é um decimal, mas se a gente só deixar o Entity Framework criar do jeito que ele quiser, ele vai criar, tem um Y aqui, ele vai criar como é que fiz aqui, meu Deus? Acho que eu peguei alguma coisa aqui, entendi, entity, ID, transferência que a gente alterou lá, então aqui, tchau, e aqui, tchau, boa. Voltando aqui, então a gente vai criar, a gente tá fazendo a configuração aqui só para lá no nosso banco de dados, gravar certinho, gravar com 2 casas decimais no corretinho, porque senão ele vai gravar, por exemplo, 150 ponto, uma porrada de 0. Então aqui nessa linha aqui a gente vai fazer a conversão, tá? A gente vai falar que o nosso user type aqui, ele vai fazer uma conversão para string, porque daí ele vai pegar o valor certinho aqui na hora de gravar no banco de dados do nosso user type aqui, então vai ser lojista ou usuário na hora que ele for gravar lá, e não 1, 2, 3, que é o padrão quando ele grava, quando a gente não faz essa configuração, tá? Também a gente tá falando que aqui o ID da nossa transferência entity vai ser o ID da transferência, ainda tem aqui, certo? E aqui a gente só tá fazendo relacionamento, então a transferência, ela vai ter o valor de decimal também, então vai ser 18 casas com 2 casas decimais, e aqui a gente tá falando que a nossa transferência, ela pode ter vários, né, receptores. Deixa eu apagar isso aqui, era só pra mim não me esquecer, certo? Boa, beleza. Então, feito isso, a gente vai vir aqui no nosso application db context e a gente vai fazer o import. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar os nossos repositórios. Então, aqui dentro da pastinha, dentro de infra mesmo, a gente vai criar uma nova pasta chamada repository. E dentro de repository, vamos criar mais 2 pastinhas, tá? Então, vamos criar uma pastinha chamada carteiras e uma pasta chamada transferências. Vamos começar pela carteira. Aqui dentro, vamos criar uma interface chamada carteira repository e vamos criar a classe concreta dela, carteira repository. Boa. Dentro dessa interface carteira, a gente vai ter alguns métodos. Então, bora lá. Vamos dar um import, fica mais rápido. Deixa eu dar um enter aqui, que eu tenho um toque. Beleza, vamos lá. Então, a gente vai conseguir adicionar uma carteira quando aqui a gente vai precisar, né? A gente precisa de 2 carteiras pra gente fazer a parte de transferência. A gente vai precisar fazer o update também dessa carteira. Por que a gente vai precisar fazer o update? Porque quando a gente fazer o débito e crédito da conta, a gente vai precisar atualizar na nossa tabela de carteiras também. Vamos ter um método get ali, onde a gente vai passar o CPF e o e-mail, pra gente poder buscar a carteira e ver se ela existe. E esse get by ID eu acho que a gente nem tá usando, mas vamos deixar aqui por precaução. E vamos deixar esse método aqui commit async, pra quando a gente vai implementando o nosso repositório aqui, vamos até começar a implementar. E carteira repository, dar um control ponto, a gente precisa implementar os membros, vamos implementar todos, tá? Vamos lá. Aqui vamos criar um construtor, e nesse construtor, ele vai receber o nosso db context. Então vamos criar uma variável privada do tipo, ela vai ser só read only, somente leitura, então relation db context, underline context. Boa. Aqui a gente dá um control ponto para inicializar o nosso construtor. Na hora de a gente adicionar, a gente não vai já adicionar e salvar direto de uma vez no banco de dados. Então a gente vai ser um método async. Então beleza. Então a gente vai dar um await e a gente vai adicionar dentro do nosso contexto, vai ficar salvo em memória. A gente ainda não vai salvar ainda. Mais pra frente eu vou explicar por que a gente não
Então já vai adicionar e salvar, tá? Na hora de fazer o update, mesma coisa. Pá. Vamos pegar aqui. Vamos dar um update. Pá, paguei demais. Ele tá reclamando aqui porque a gente precisa do async. O carteira by... O get by CPF CNPJ. Vamos lá. Vamos dar um import. Vamos usar o link aqui. E aqui, o que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai pegar o nosso contexto lá. Dentro vai pegar a nossa wallets lá. Nossas carteiras. E vai dar um first shot e full async. Aí aqui a gente vai passar uma condição. Onde vai passar um... Dentro ele vai retornar uma lista. A gente vai achar um wallet lá. Que vai ser igual o CNPJ CPF. Que vai ser igual que a gente recebeu via parâmetro. Ou o e-mail vai ser igual ao e-mail que a gente recebeu em parâmetro. Por que a gente está fazendo isso aqui? Pra gente atender aquela regra de negócio onde o e-mail e o CPF tem que ser únicos, tá? Então, na hora de adicionar, a gente vai precisar usar de uma verificação assim pra gente ter certeza que o nosso banco de dados não vai ficar inconsistente e vai ter somente um CPF e somente um e-mail. Vamos lá. O nosso método de retornar por ID vai ser bem tranquilo. Então, aqui a gente vai dar um return. Só deixa eu colocar um async aqui. Return async. Então, await, underline context, ponto, find async. E a gente passa o nosso ID. Calma aí. Ponto e vírgula aqui. Ele tá reclamando porque a gente precisa passar o nosso contexto. Então, agora tá certo. Boa, bora lá. E aqui, o método commit async. Aqui é onde, de fato, a gente vai fazer o commit da nossa... Como é que é? A gente vai fazer o commit e salvar no banco de dados de fato. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um await, line context.save changes assim. Então, agora sim, de fato, quando a gente chamar esse método commit async, que de fato que ele vai fazer a persistência lá no nosso banco de dados. Certo? Agora, aproveitar que a gente aqui, vamos fazer então das nossas transferências, tá? Então vamos lá, vamos criar uma interfacezinha chamada transferência repository. Coloquei como não, uma interface. E o que vai ter nesse método aqui, tá? Quase a mesma coisa que o outro. Então a gente vai ter, agora que eu reparei que eu tô colocando entity, tá? Então vamos lá. Na hora de a gente adicionar pro nosso contexto, sem fazer persistência no banco de dados. Então a gente vai receber uma transferência entity, vai fazer o commit dela e a gente tem esse método aqui também chamado begin transaction async. O que esse método vai fazer, tá? Um dos requisitos lá da nossa aplicação é ela ser uma transação. Então, pelo fato para quando der algum erro, alguma coisa, algum serviço que está indisponível, a gente fazer o rollback de tudo. A gente deixar a entidade do mesmo jeito que a gente encontrou antes da gente começar a fazer nossas alterações. Então, esse método aqui begin transaction async, ele vai ajudar a gente a implementar essa regra de negócio. Então vamos criar agora a nossa transferência repository. Boa. Então aqui a gente vai implementar ele, implementar todos os métodos. Agora aqui é mais do mesmo. Então aqui a gente vai dar um private read only application db context e o nosso context. Beleza. Dá um control ponto. Vamos iniciar o nosso tutor. O add transact. Na hora de adicionar a transação, né? Então a gente vai colocar um await underline context. Context. Eita, quase não sai. Ponto transfers. Ponto add async. E a gente passa e adiciona a nossa entity aqui no nosso contexto de banco de dados. Para comitar, vai ser a mesma coisa. Aqui a gente coloca async e await underline context.save change. Agora sim, faça a persistência no nosso banco de dados. E esse método aqui, begin transaction async, vamos lá, vamos colocar o async aqui. Então, aqui a gente está falando, contexto, dentro do nosso database, vamos começar a criar, vamos trabalhar com uma transação, tá? Basicamente, é isso que a gente está fazendo nessa linha. Boa. Agora, só para a gente não esquecer, vamos vir aqui no nosso program.cs, pode dar uns enter aqui embaixo, e vamos adicionar os nossos repositórios e, isso, só os nossos repositórios. Builder.services.add scoped e carteira repository. Ele vai implementar isso. Dá um .c aqui. Então, beleza. E transferência repository e transferência repository. Tá, boa. Vamos ver. Tá, feito isso, agora a gente vai aqui no nosso terminal. Vamos dar um ls aqui. Vamos dar um cd. Bem simplificado. Boa. Dá um clear. Agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai rodar nossas migration, tá? Vamos ver se a gente não fez nenhuma configuração errada. Na
teoria aqui a gente já consegue criar nossas tabelas no banco de dados. Então vamos lá. Vamos usar o comando aqui, ó, .NET EF Migrations Add, que a gente passa o nome da nossa migração. Então, criação tabelas. Vamos dar o Enter aqui. Ele vai buildar nosso projeto e caso não der, caso tá tudo certinho, ele vai rodar. Ih, calma aí. Vamos ver. Ah, tá. Nossos construtores aqui. Dentro da nossa pastinha models, ó. Private, transferência, int. Deixa eu ver. Aqui. Agora sim, o mesmo pra cá. Private, private, carteira, entity, abre e fecha. Boa, agora sim. Tive uma crise de tosse aqui. Então, bora lá. Ele rodou nossas migrations, se a gente for ver aqui, ó. Ele criou certinho. Olha lá, criação da tabela. Boa. Agora, o que a gente vai fazer? Então, vamos rodar um outro comando chamado .NET EF Database Update. É assim? Acho que é assim. Boa, é isso mesmo. Vamos ver. Isso aí, boa. Se a gente for olhar pelos logs aqui, ó, já rodou nossas migrações. E na teoria, vamos ver se criou certinho nossas tabelas no banco de dados. Vamos abrir mesmo, dar um refresh, já criando as tabelas, ó. Já tem as tabelas de transferência, onde a gente tem o ID de transferência, o sender ID, receiver ID e o valor. O mesmo aqui para o nosso, ó. Então a gente tem o nome com o ID, nome completo, CPF, CNPJ, saldo em conta e o tipo de usuário. Aí, boa, certinho. Então, já que o nosso banco de dados tá ok, nossas tabelas tá ok, relacionamento também, vamos começar a criar os nossos services. Então, bora lá. Vamos criar uma parte chamada serve. E essa parte serve aqui, ela vai ter algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Agora que a parte começa a ficar boa. Vamos começar pela parte de carteiras. Carteiras. Dentro da nossa carteira, a gente vai ter mesmo esquema, uma interface chamada carteira service. Oh, meu Deus, cresci. Que é uma interface. E uma classe chamada... Opa, não é diretório não. Vai fazer no caca já. Carteira service. Boa. O que essa interface vai ter? A gente, dentro dessa interface aqui, a gente vai ter um método que vai ser uma task do tipo result e vai receber uma carteira request. Então, vamos começar a criar o nosso result e as nossas requisições pra gente começar a construir de fato o nosso serviço. Tá, vamos lá. Bora lá. Dentro de models, vamos criar uma pastinha aqui chamada request dentro de models e uma pastinha chamada responses. Boa. O que vai ter dentro do nosso response? Nosso response, a gente vai criar essa classe chamada result. Então, result, que vai ter dentro da classe result. Vamos pegar aqui e bora lá. O que vai ser essa classe result? O resultado. Ele vai receber um tipo genérico. Então, toda vez que a gente utilizar essa classe aqui, a gente vai ter que passar o tipo dessa classe, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, e success, o erro message e o valor, no caso, vai ser o resultado que a gente vai trazer lá do nosso banco de dados. Então, a gente vai ter um construtor aqui, que vai receber o sucesso, o valor, se caso tiver erro, a mensagem de erro, e vai ter dois métodos aqui, de sucesso e o de falha, certo? Bora lá. Agora, vamos criar o nosso carteira request. Carteira request. O que vai ter esse carteira request? Vamos lá. Para não ficar muito complexo, nem essas coisas assim, a gente vai utilizar uma coisa que a gente tem aqui no .NET chamado Data Annotations. Ele é bastante utilizado assim para ainda mais projeto um pouco mais legado, para poder fazer validações de views, de model, essas coisas assim, tá? Então, pra gente não gastar muito tempo adicionando bibliotecas externas, adicionando muita complexidade, a gente vai utilizar o Data Annotation aqui para esse cenário específico. Ele nos atende bem. Ele tá dando esse errinho aqui nesse CPF CNPJ Validation por causa que a gente vai precisar criar, tá? É um Data Annotation customizado que eu criei aqui para esse projeto. Então, bora lá. A gente vai vir aqui no nosso projeto agora e vai criar uma pastinha chamada Utils. Que essa parte vai ter dentro dessa pastinha Utils. Essa parte a gente vai criar o nosso custom attribute ali, essa Data Annotation Attribute e a nossa validação de CPF e CNPJ, tá? Vamos criar primeiro a classinha chamada... calma aí, deu 2 cliques. Chamada CPF CNPJ Validation Attribute. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui e eu explico pra vocês o que essa classe faz, tá? Não contra aqui. Esse daqui a gente vai criar daqui a pouco, mas a gente vai tá criando um método se é válido. Então, antes da nossa requisição, de fato, chegar no nosso serviço ali, antes de chegar na nossa controller, a gente vai fazer uma validação aqui. Então, a gente vai validar se o CPF, ele é um CPF válido, o CNPJ também. E caso dê algum erro, alguma coisa, ele já vai retornar uma mensagem aqui pra gente. Então, já meio que
padronizado. Já fica bem melhor aqui pra gente começar a trabalhar nossas respostas da nossa API. Então agora vamos criar esse CNPJ Validate. Então aqui a gente vai criar uma classezinha, uma CPF CNPJ Validate. Cara, essa classe aqui, ela é um pouquinho complexa, tá? A gente tem bibliotecas externas que fazem isso de uma forma muito melhor, mas eu resolvi criar essa classe aqui, tá? Pra gente poder, digamos que, validar nosso CPF e CNPJ. Então ela vai ser uma classe do tipo estático, tá? E vamos lá. Aqui, ó. Então a gente vai ter um método estático aqui. Se o CPF é válido, vai ter um método válido, um método estático também para validar o nosso CNPJ. Então aqui a gente vai fazer algumas validações, etc. Eu não vou explicar muito porque é um pouco complexo, tá? Então, mas basicamente é isso, tá? Boa. Bora voltar para cá. Então aqui a gente já consegue fazer o import das nossas classes que estava dando erro, e agora que a gente já consegue importar também o nosso validation. Certinho, tudo nos conformes. Agora, de fato, vamos começar a criar. Então aqui a gente vai herdar da nossa interface. Boa. E aqui agora a gente construiu de fato, o nosso serviço de carteira. Então vamos fazer a nossa configuração aqui. A gente vai precisar do nosso... aqui, ó. A gente vai precisar do nosso repositório de carteira. Então, private read only. E carteira repository, underline, repository. Vamos fazer a nossa injeção de dependência. Lembrando que a gente já registrou esse serviço no nosso container. Então, toda vez que a nossa aplicação startar, ele vai fazer o registro certinho para quando chegar, de fato, nesse método aqui, nessa parte do código, a gente conseguir trabalhar certinho, sem ele quebrar. Então, vamos lá. Vamos criar. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Antes da gente criar a nossa carteira, a gente precisa saber se essa carteira existe, e caso ela exista, a gente tem que retornar um erro ali para o nosso usuário. Fala, putz, cara, você não consegue criar a carteira com esse CPF e-mail aí, porque ela já existe aqui no nosso banco de dados. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, a gente vamos criar uma variável chamada wallets exist. O que ele vai fazer? Daqui que nosso método é assíncrono. Vamos criar aqui, ó, sync. Então, repository. O get by CPF CNPJ. Então, ele vai passar o nosso request.cpf CNPJ e o nosso request.email. Boa. Feito isso, a gente já vai ter um usuário, um objeto aqui do tipo carteira entity. Aqui a gente verifica se o nosso wallet exists is not null. Quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma carteira já com esse CPF e e-mail. Então a gente vai precisar retornar aqui para o nosso usuário e falar, cara, você não consegue criar uma carteira porque já existe. Então vamos lá. Então a gente dá um return result do tipo aqui, tipo bolha, que é o tipo que a gente colocou lá na nossa interface, ponto failure. E aqui a gente passa uma mensagem para ele. Aqui, ó, carteira já existe. Certo? Certo. Então, beleza. Caso a carteira não exista, que a gente vamos criar um var wallet que vai receber um new carteira entity, e aí aqui a gente passa os dados que a gente recebeu. Calma aí, request ponto nome completo. Será que eu esqueci aqui? E-mail, senha, user type, saldo em conta. Verdade, né? Faltou de ver o nosso completo aqui. Vamos colocar aqui. Opa. E aqui a mesma coisa. Coloca required aqui. E o nome completo é obrigatório. Boa. Agora sim. Vou voltar pro nosso... Agora tá certa a nossa carteira. Dá um ponto e vírgula aqui. Agora a gente só precisa persistir lá no nosso banco de dados. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vamos dar um ponto D. Boa. Identou. Então, a gente vai colocar aqui agora assim. Await, underline, repository, ponto. A gente adiciona no nosso contexto a nossa carteira que a gente quer adicionar lá no nosso banco de dados. E por último, de fato, a gente faz o commit do nosso... dos nossos dados. A gente vai fazer a persistência. Por que é melhor a gente fazer essa separação? Porque caso dê algum erro, alguma coisa aqui, o fluxo seja maior, a gente está separado. Ou a gente precisa fazer um exemplo, desfazer toda a nossa transação. A gente não salva no banco de dados, a gente deixa salvo em memória, consegue fazer mais algumas validações, chamar algum outro serviço, e aí sim no final, caso de tudo certinho, a gente consegue fazer o commit e de fato persistir no nosso banco de dados. O nome disso aqui, eu fiz isso baseado no padrão Unity of Work, tá? No pattern. E agora só a gente dá um return result do tipo bow.sucks. E aqui a gente pode mandar um true aqui, certo? Bora lá. A gente criou o nosso serviço. Então o que a gente fez aqui? A gente buscou no banco de dados, validou se a carteira existe. Se ela não existe, a gente cria a nossa entidade, adiciona no nosso contexto, faz o commit para poder gravar no banco de dados e retorna. Agora, para a gente ter certeza que tudo tá funcionando, vamos criar a nossa controller aqui primeiro. Então bora lá. Essa daqui a gente pode picar a mula, aqui também pode sair fora. Vamos adicionar aqui
aqui uma nova controller chamado carteira controller. O que essa carteira controller vai fazer? Ela vai dar da base, da controller base, controller base. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos criar uma variável privada do tipo read only chamada do nossa e carteira service, line carteira service, ponto e vírgula. Vamos criar o nosso construtor aqui. Carteira controller, vamos só adicionar duas notações aqui em cima da nossa classe, para a gente de fato indicar que isso daqui é uma controller e o nome da rota. Então, o nome da rota, o próprio .NET vai se encarregar de criar essa rota chamada carteira, certo? Agora, vamos criar um método do tipo HTTP post. Então, vamos colocar aqui HTTP post, que nada mais é do que a gente fazer a inserção aqui da nossa carteira lá no nosso banco de dados. Vamos colocar um public, async, task, uma eaction result chamado post carteira. Post carteira. Boa. Aí a gente vai receber um carteira request e tal. Public task de action. Tá, vamos lá. Var result vai receber o meu await underline. Meu carteira bugou. Service ponto execute async ponto. E aqui a gente vai passar o nosso request. Como é que bugou? Ah, tá. Tem um ponto e vírgula aqui. Ah, agora sim. Bora lá. Então aqui a gente vai fazer uma validação. If se o meu result ponto não for sucesso, a gente faz uma aqui. A gente retorna um bad request com o meu result. Aí a gente vai ver qual que foi o erro que retornou pra gente. Mas caso não, a gente dá um return, um created aqui. A gente vai retornar para o cliente lá o status code que ele conseguiu adicionar a carteira dele. Então bora lá. Vamos startar a nossa aplicação aqui e ver se está tudo correto. Ah, tá. Calma aí que deu erro no eExpress. Vamos aqui só deixa eu fazer o ajuste aqui certinho. Colocar no HTTP na porta 5002. Então, beleza. Creio eu que tá todos conformes. Só a gente vir aqui no HTTP. Deixa eu abrir. Boa, nosso projeto rodou. Sei. Tá. Post, carteira. Já tudo certinho. Vamos lá. Nome completo. Colocar teste. PJ. Vamos ver nossas validações aqui. Nosso user type. Colocar logista. E ele vai começar com saldo em conta de R$100. Putz, verdade. Esqueci de adicionar de fazer o register do nosso serviço aqui. Então, bora lá. Vamos parar o nosso projetinho aqui rapidinho. Deixa eu minimizar isso aqui. Dentro do nosso program.cs. Agora aqui é um builder.services.addScope.addScoped e carteira service. Boa. Creio eu que fazendo isso a gente já consegue já. Bora lá. Vamos ver. Vamos vir aqui. Vamos utilizar esse mesmo. Boa lá, viu? Nossa validação já tá funcionando, ó. Que nosso CPF CNPJ tá errado. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Colocar aqui, ó, gerador de CPF. Ó, vamos gerar essa situação. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos adicionar e rodou. Boa. Certo. Retornou 204 aqui. Vamos ver aqui no nosso banco de dados. De fato, deu bom. Então, vamos abrir aqui o nosso JetBrains Reader. Vamos ver no nosso banco de dados. Olha lá, ó. Saldo em conta 100, usuário tipo logista. Gravou certinho. Beleza. A gente já tem um usuário tipo logista. Agora, vamos lá. Vamos adicionar Vamos adicionar só mais um usuário. Cadê? Vamos fechar. Agora, esse usuário vai ser do tipo usuário mesmo. Vamos ter que criar um novo CNPJ. Aqui, ó, 3. O nome dele vai ser Ronaldo, a senha 1, 2, 3, 4. Vamos executar aqui. Boa, já deu certinho. Vamos ver aqui o banco de dados. Tá ok. Opa, como é que tá bugado? Vamos jogar só um pouquinho pra cá. Certinho, ó. Senha 1, 2, 3, 4. Boa. Agora vai ser a parte da hora. Vamos começar a criar agora o nosso serviço de transferência. Então, bora lá. Vamos adicionar uma nova folder. Transferências. Beleza. Vamos adicionar mais um serviço em uma interface. Interface chamada transferência service. Tá nome gigante. Bora lá. Aqui, mesma coisa. Vai ter um método do tipo assíncrono que vai retornar um result do tipo transferência.dto. Vamos lá. Vamos criar essas duas classes aqui. Primeiro, dentro de models. Vamos criar o nosso request aqui. Então vai ser um transferência request. Ali tá transação. Agora que eu vi. Vamos botar aqui. Transferência
transferência request. A gente já pode importar. Agora, dentro do meu transferência request, cara, o que vai ter no nosso transquest? Vai ter esses valores aqui. Deixa eu pausar o projeto. Então a gente vai ter o valor que a gente vai tá transferindo, vai ter o quem vai estar pagando e quem vai estar recebendo. Antes disso, vamos lá, vamos fazer as nossas validações aqui, né? Porque as coisas precisam ser validadas e tá tudo certinho. Vamos lá. Primeiro aqui. Vamos lá, vamos importar. O campo, o valor é obrigatório. Vamos colocar aqui, calma aí, que tem agonia. Bora lá. Erro message, o campo sender ID é obrigatório. O mesmo aqui, o campo receiver ID é obrigatório. Boa. Então bora lá. Agora, só para parar de dar esse errinho, dentro de... Vamos criar uma pastinha chamada DTOs. O que vai ser esses DTOs, tá? Vai ser os nossos objetos de transferência. Então ele vai receber de um jeito, ele vai estar de um jeito e a gente vai transformar em outro. Por quê? É uma prática bastante usada para a gente não expor todos os dados ou dados sensíveis da nossa entidade que a gente trouxe lá do banco de dados, nossos dados. Então, é para isso que a gente utiliza bastante esses objetos de DTO, tá? Vamos criar então, só deixa eu copiar aqui pra gente ficar mais rápido. Transferência.DTO. Ele vai ser do tipo record, tá? A gente pode criar uma classe também, só fazer o map, mas ele vai ser do tipo record. Porque aqui no .NET, depois que implementa o tipo record aqui, se torna um objeto imutável. Então, uma vez criado o record, a gente não consegue mais alterar os valores dele. E é bom. Vamos só dar um copiar aqui, pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Transferência de TO. Então, bora lá. Então, o que a gente vai retornar? A gente vai retornar o ID da transação, o ID de quem enviou e o ID de quem recebeu. E o valor transferido. Além da gente ter o guide ali da nossa transferência. Bora lá. Transferência ponto. Certo. Beleza. Parou de dar erro aqui. Vamos criar o nosso service de fato. Então, vai ser o nosso transferência service. O que a gente vai fazer? A gente herda de transferência service e vamos fazer a implementação do nosso método de execute assim. Tá, agora vamos começar a fazer a implementação. Cara, esse método aqui ficou um pouquinho grande, mas vocês vão ver como ficou as práticas que a gente utilizou aqui. O negócio ficou de bichão, mano. Bora lá. Primeiro, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar de todas essas variáveis aqui, tá? Então a gente vai precisar do carteira repository, a gente vai precisar do transferência repository e a gente vai precisar criar mais esses dois serviços aqui, tá? O que são esse autorizador service e esse notificação service? Se a gente lembrar certinho, lá uma das regras que tem lá também, das nossas regras de negócio, é que para fazer a transferência a gente precisa ter a autorização. E depois que deu tudo certinho, a gente precisa enviar uma notificação para o cliente falando que a transferência dele foi ok, tá? Daqui a pouco a gente cria esses dois aqui. Vamos começar vamos criar nosso construtor aqui. Então, o construtor do nosso transferência service, ele vai receber todos esses quatro aqui, esses 4 parâmetros. Agora vamos começar a fazer a implementação desse autorizador service. Mesma coisa, vamos criar uma pastinha chamada autorizador. Tá, vamos lá. Aqui dentro de autorizador, vamos criar uma interface chamada autorizador service autorizador service. E o que nesse autorizador service, o que vai conter aqui dentro? Ele vai ter um método, uma task chamado e um método chamado autorize assim. O que vai ter esse método autorize assim, tá? Ele vai bater num serviço externo e vai retornar pra gente se a gente tá autorizado ou não, se a gente pode ou não fazer aquela transação. Então vamos criar a classe concreta dela. Autorizador service. Bora lá. E autorizador service, vamos implementar. Agora vamos lá. Como a gente vai chamar um serviço externo, vai fazer uma chamada HTTP. Aqui a gente vai utilizar o próprio HTTP client do .NET pra gente poder fazer essa chamada externa, tá? Bebam água, bora lá. Vamos criar uma variável do tipo privado, o que vai receber o HTTP client. E essa variávelzinha aqui, uma string constante que vai conter a URL que a gente vai chamar para ver se a gente tem autorização ou não. Então vamos criar o nosso construtor vamos criar o construtor da nossa classe. Beleza, construtor criado. Vamos lá. Vamos começar a fazer a implementação desse nosso método autorize assim aqui do nosso servidor, né? Então vamos criar uma string content e ela vai receber um string.empty. Vamos inicializar ela lá. Agora sim, vamos criar a nossa resposta. Response vai receber o nosso HTTP client. Vamos dar um await aqui, que a gente vai chamar um método async.
em http client.getAsync e aqui a gente vai passar a nossa URL. Depois disso, a gente fez o get lá, se a gente tiver autorização. Opa, meio que excluir alguma coisa aqui. Vamos fazer uma verificação. Então, se o nosso response pontos, se não for sucesso, a gente retorna false. Não precisa retornar os detalhes não, porque aqui a gente só precisa saber se tem autorização ou não. Sim ou não. Então, como não foi estado de sucesso, retorna false, vida que segue. Caso não, a gente vai dar um response insure success status code. Então, vamos estar falando que é o status code de sucesso. Vamos fazer a deserialização do nosso conteúdo aqui. Então, beleza. Agora, a gente dá a resposta que a gente obteve lá da nossa API. A gente vai ler todo o conteúdo que está em formato de string. Vamos fazer, de fato, a deserialização da nossa resposta, que na teoria nem precisa também, tá? É só, digamos que uma perfumaria, um frufru a mais aqui, pra gente saber que você também sabe trabalhar sabe fazer a deserialização de respostas HTTP client. E aqui embaixo mesmo, vamos criar mais duas classes, que são a classe de API Response. Vamos lá, bem rapidinho. Então, a gente vai ter uma classe privada aqui chamada API Response. A gente vai ter o status, uma string chamada status e o data response, que é aqui onde vai estar o body ali, onde vai estar mais algumas coisas. E vai ter dentro do data response, vai ter o coisa chamado authorization. Só para mostrar para vocês aqui do jeito que é a resposta API. Bora lá, vamos ir aqui para o nosso navegador. Deixa eu pegar o método aqui. Vamos vir aqui. Ó, autorize, ó. Tá vendo? Ele vai retornar desse jeito pra gente. Então, se a gente der alguns enter aqui, ó. Success, beleza. Funcionando. Bora lá. Vamos voltar pro nosso pay. Ok. Vamos voltar. Cadê? Na minha tela. Aqui, boa. Beleza, vamos lá. Serviço implementado. Vamos aqui na nossa parte de transferência e vamos importar. Só pra gente não esquecer, já vamos vir aqui no nosso program.cs. Vamos adicionar um builder.services.add HTTP client. E esse HTTP client aqui, a gente vai fazer o registro do nosso serviço que a gente criar de autorizador. Então, a gente vai fazer aqui, ó, add HTTP client. A gente abre e fecha aqui. A gente coloca autorizador service. Abre e fecha. Vamos voltar agora aqui para nossa parte de transferência e vamos já vamos criar nosso serviço de notificação. Ele é bem simplesinho, tá? É só um mock que eu fiz aqui. Então, vou colocar aqui notificações. Beleza. Vamos adicionar aqui vou falar para cima, uma interface chamada notificação service. E o que vai ter dentro dessa interface de notificação vai ter só um método aqui chamado send notification. Então, vai ser uma task de send notification. Vamos adicionar notification service, sem o i, notification service, que agora é a implementação da classe. Notification service. Aqui, o que a gente vai ter nesse método aqui? A gente só vai ter basicamente isso aqui. A gente vai dar um delay aqui, simulando que está fazendo o envio da notificação e vida que segue. Pronto. Esse que é o nosso serviço de notificação. Só pra gente não esquecer também. Agora a gente vai vir aqui e dar cadê? Vamos ver. Vamos dar um builder.services.add scoped e notificação service. Boa. Já vamos fazer o registro também pra gente não esquecer. Porque eu geralmente esqueço e fico batendo cabeça lá. Depois de um tempo. Vou até lembrar que a gente precisa registrar o serviço. Bora lá. Beleza. Agora vamos de fato começar a fazer a implementação do nosso serviço transferente. Vamos começar aqui. Opa, o mouse tá bugado. Antes de qualquer coisa, já vamos ver se a gente tem autorização. Se a gente tiver autorizado, se não tiver autorizado, a gente já barra aqui, já retorna e evita processamento desnecessário. Então vamos fazer assim, ó. Await, vamos dar um método async. Então, await, line, autorizador service, ponto, autorize assim. Cara, porque lembrando que ele é um método booleano. Se a gente for olhar aqui, é um bool. Caso a gente não tenha autorização, a gente já dá um return aqui de result, de transferência de to.failure, e aqui a gente fala não autorizado. Beleza, aí a gente já evita um monte de processamento desnecessário. Porém, caso a gente tenha autorização, então vamos lá buscar o nosso usuário. Vai colocar aqui, ó, criar uma variável como pagador, ele vai receber um await, underline, carteira repository, ponto, vamos buscar pelo CPF CNPJ. Então a gente vai passar o meu, é o get by ID, ó, ponto get by ID. Então a gente vai dar um request, ponto
Sender ID. Vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Esse vai ser o meu recebedor. E beleza. Então o que a gente está fazendo aqui? Agora a gente está indo lá no nosso banco de dados e está buscando o receiver, né? E o sender pelo ID. Agora a gente verifica se o meu pagador é null ou o meu recebedor is for nulo também. A gente return um result de transferência DTO.failure. Aí que a gente vamos passar a mensagem de erro, a gente coloca nenhum usuário encontrado. Acho que tá bom usuário ou nenhuma carteira. Acho melhor colocar nenhuma carteira, né? Nenhuma carteira encontrada. Boa. Caso a gente tenha um pagador, a gente encontrou o pagador e o recebedor, o que a gente precisa validar? Agora, a gente precisa fazer mais uma validação. Aqui que a gente está fazendo a parte de validação de transferência, tá? Qualquer coisa para não ficar um monte de if aqui, a gente cria um método, a gente faz uma refatoração, a gente cria um método aqui só para a gente fazer essa validação. Então, bora lá. Então, a gente vai pegar aqui se o meu pagador ponto, se o saldo da conta do meu pagador é uma das regras de valores que a gente tem lá, tá? For menor que o saldo que ele quer enviar ou no meu pagador ponto saldo conta, o saldo dele for 0, a gente dá outro return aqui. A gente fala um result, a gente retorna outro transferência.dto, result transferência DTO ponto failure ponto, e aqui a gente coloca um saldo insuficiente. O que a gente tá falando aqui, cara? Você quer enviar um saldo que você não tem na sua conta, ou você tá com sua conta zerada, você não tem saldo, então a gente já retorna aqui para ele, tá? Caso passou desse daqui, a gente precisa fazer mais uma validação, que a gente precisa saber se o nosso pagador .user type é igual ao nosso, se ele for lojista. Putz, cara, se ele for lojista, lembra a nossa regra lá, ele não pode enviar, ele só recebe. Então a gente dá outro return aqui. Um result de transferência, ou transferência de TO.failure. E a gente pega e fala pra ele, pra pessoa também, ó, lojista não pode efetuar transferência. Boa. Caso passou nessas validações, a gente já sabe que é uma transferência válida. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um pagador ponto debitar saldo e o request ponto valor. O que a gente tá fazendo aqui? A gente vai debitar o saldo da conta do pagador. Então a gente vai, um exemplo, ele tem R$1.000 lá, a gente vai fazer o débito de 100, ele vai ter que ter 900. Beleza. Oxe. Agora o meu recebedor ponto creditar saldo do meu request ponto do meu gente do céu, request ponto valor. Então a gente debitou, tirou da conta de um e creditou na conta do outro. Boa. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar a nossa transferência. Vai receber um new transferência entity e aí a gente vai passar os que vamos fazer ficar melhor. Aqui ó, transferência entity. Então a gente vai passar o pagador, que é o sender ID, o receiver ID, que é o ID do recebedor, e o valor. Oi, saúde, bora lá. Agora que vem a parte importante aqui de todas as nossas regras de negócio, tá? Que é a parte que a gente precisa ter em mente que caso tenha algum erro durante a nossa transação, durante a nossa transferência, de tirar o dinheiro da conta de um e debitar na conta do outro, precisa fazer o rollback. Então, a gente vai criar aqui uma variável chamada assim, deve ser um var scope, var transferência scope, e vai receber o meu await underline transferência repository ponto begin transaction assim. Agora, o que a gente está falando para o nosso Entity Framework? Que as próximas operações, enquanto tiver dentro desse block using do nosso, que as próximas transferências, transações que a gente está fazendo e tiver todo dentro desse block using, vai ser dentro de uma transação só. Então ele vai estar com diversas solicitações, mas ele vai apenas uma vez no nosso banco de dados, tá? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos adicionar um try-catch aqui, um bloquinho try-catch. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vamos criar uma lista de tarefas aqui. Cadê? Aqui, ó. A gente cria uma lista de tarefas. Então, update task, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o nosso pagador, vai atualizar o nosso recebedor e vai adicionar o escopo de transação, vai adicionar no context, né? A nossa transferência. Aqui a gente ainda não fez nenhuma persistência no banco de dados, tá? O que a gente tá fazendo aqui? A gente só tá falando pro nosso contexto do framework que a gente tem a intenção de fazer uma persistência, um commit que seja no nosso banco de dados.
dados. Então, beleza. A gente criou a nossa lista de tarefa, aqui é só pra gente ganhar um pouco de performance, e não tá aquele monte de await, um seguido do outro. Então, beleza. Agora a gente vai rodar todas as tasks de uma vez, então, tudo em paralelo, né? Então, independente aqui pra gente, se essa for primeiro ou essa for segundo, na hora de adicionar no contexto, a gente consegue fazer isso em paralelo e não vai afetar em nada, porque a gente só tá avisando o Entity Framework, a gente tem uma intenção de interação com o banco de dados. Agora sim, a gente vai começar a fazer a parte de persistência. Então, a gente vai fazer aqui, await, underline, carteira repository, ponto, commit async. Beleza. A gente salvou no banco de dados que o dinheiro saiu da conta da pessoa. Então, agora a gente vai fazer aqui aqui a gente vai fazer um transição repository, ponto, commit async. Beleza. Salvamos no banco de dados, salvamos na tabela, tiramos o dinheiro da conta das pessoas e já fizemos a persistência, então tirou de uma conta, adicionou na outra. Agora a gente vai gravar na nossa tabela de transação, certo? Por último, não menos importante, a gente vai dar outro await, um transaction, transferência, ponto. Cadê esse daqui, ó, transferência, ponto, commit assim. Agora sim a gente vai a gente vai fazer a transferência do banco de dados e caso der algum erro, a gente consegue fazer o rollback aqui, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Caso der algum erro, que caso caia nessa edição, o banco de dados está fora, por algum dado inconsistente, rede, essas coisas aqui, a gente vai fazer assim. Então a gente vai pegar o nosso await, transferência scope, ponto, rollback assim. Cara, faz todo o rollback de transação aí. E a gente pega e retorna aqui, ó. A gente pega e retorna que não foi possível fazer a transferência. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lançar a notificação pro nosso usuário aqui e vai retornar sucesso aqui. Beleza, porque dependente ou não, se der erro aqui, pra gente eita, se caso der erro aqui, pra gente é indiferente. O importante é que a transação foi ok, deu tudo certinho. E a gente vai retornar a transferência que a gente criou lá em cima, ponto transferência de show. Então a gente vai só fazer um parser aqui. Como que a gente vai fazer esse parser? Vamos vir aqui, nosso pescado. Vamos criar uma pastinha chamada mapper. E dentro desse mappers a gente vai ter o transferência mapper. Adicionar classe transferência mapper. Como que o que vai ter dentro desse transferência mapper, tá? Ela vai ser uma classe. É uma classe estática. E a gente vai ter um método aqui que vai retornar uma transferência de show. Então a gente só importa aqui. A gente tá falando que a gente vai estender, né? A nossa classe de transferência entity. Aqui é ID transferência. E vai transformar em um de show. Certo? Feito isso, a gente vem aqui dar um control ponto. E na teoria, está tudo certo. Na teoria eu acho que a gente já consegue testar e ver se tá tudo ok aqui. Bora lá. Vamos abrir aqui o nosso navegador de novo. Cadê o meu Swagger? Bora lá. Mike tá carregando. Boa, carregou. Esqueci de criar a nossa controller. Bora lá. Vamos criar a nossa controller aqui. Daí a favela não vence também. Bora. Cada service. Bora lá. Vamos pausar o nosso projeto aqui rapidinho. Controllers. Transferência. Controller. .cs. Vamos lá. A gente vai dar de controller base. Control ponto porta. Pra gente ganhar um tempo. Vamos lá. Aqui dentro. A gente vai falar que a nossa rota tudo é dentro de barra transfer. Vamos pegar o nosso service aqui. Vamos fazer importação. Vamos injetar ele via dependência. E aqui vai ser bem simples. A gente vai ter só um método de HTTP post. Ele vai receber aqui, ó, um transferência request. E o nome dele não vai ser post user, vai ser post transfer. Então, a gente vai lá, a gente vai executar o serviço. E caso não der erro, a gente vai retornar result. Caso não for sucesso, a gente retorna o bad request com os erros que deu, tá? Agora sim. Bora lá. Cara, pra ficar melhor, calma aí. Vamos fazer pelo Insomnia. Eu acho que fica melhor. Então, bora lá. Já com o Insomnia aqui aberto, vamos fazer o teste, tá? Vamos tirar R$10 do nosso... Vamos transferir R$10 do 1 para o 2, que são os únicos dois registros que a gente tem lá na nossa tabela do banco de dados, tá? Vamos ver aqui só pra gente ter certeza. Então, bora lá. É de 1 e de 2. Ambos têm R$100. A gente quer tirar só 10. A nossa tabela de transfer tá vazia. Então, se tudo der certinho aqui, a nossa tabela vai ter que estar atualizada também, tá? Então, bora lá. Vamos aqui em Insomnia. Vamos dar um send aqui. Opa! Calma aí. Já tivemos aqui. Esquecemos de fazer a inserção de registrar o nosso container de transferência service.
Ui, aí, bora lá. Então, vamos pausar a nossa aplicação aqui. Pedinho. Autorizador serve, notificação service. Aí, ó. É isso mesmo, ó. Transferência. Então, dá um builder.service.addScoped e transferência service. Transferência service. Boa. Vamos startar nossa de novo. Vamos lá pro nosso home. E vamos fazer o teste de novo. Bora lá, a aplicação já tá startando. Vamos ver. Boa, ó. Já tá fazendo a validação aqui, ó. Tá falando que a gente não tem autorização. Então, provavelmente, se tá falando que a gente não tem autorização, quer ver? Cadê? Aqui, ó. Tá, a gente caiu, né, na primeira regra de negócio, que é essa daqui, ó. Não está autorizado. Boa. Então, a gente já sabe que pelo menos uma das nossas regras de negócio tá funcionando. Vamos ver as próximas. Vamos nosso novo. Vamos bater mais uma vez. Não autorizado. Vamos ver. Lojista não pode efetuar a transferência. Não pode efetuar a transferência. Bora lá, vamos ver aqui. E já tá fazendo a validação da nossa regra de negócio. Onde que caiu aqui? Ó. Então, beleza. A gente encontrou os dois. O nosso pagador ele tem saldo, porém ele é do tipo lojista. Então, de fato, ele não pode efetuar ele não pode efetuar uma transferência. Então, na teoria, nossas regras de negócio já tá tudo validada, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui pro nosso Insomnia. Então, vamos lá. Ó, tá falando que o lojista não pode fazer transferência. Se a gente for olhar aqui no nosso código, realmente, ó, ele caiu aqui, ó, nessa regra de negócio. Então, ele passou nessa e passou nessa regra aqui. Então, a nossa regra já tá funcionando também, tá? Lojista, então, se o nosso usuário 1 tá falando que ele é do tipo lojista, vamos ver. Vamos ver aqui o nosso banco de dados, nossa tabela de wallet, ó. Realmente, ó, o ID 1 ele é do tipo lojista. Então, a gente vai ter que ir lá no nosso Omnia e fazer o contrário. Eu transferi do 2 para 1. Vamos ver aqui, nosso Omnia. Então, vai ser aqui, ó. Aqui vai ser 2 e aqui vai ser... Vamos lá. Vamos fazer o teste. Dando autorizado. Aí, boa, ó. Tá vendo, ó? Já fez tudo certinho, ó. Pá, calma que não fez certinho, não. Agora que eu reparei, ó. Ele retornou errado, mas ele deu sucesso, mas ele retornou o valor errado aqui, ó. Saldo em conta tá 100 e os dois saldos tá 100. Porém, deveria estar ao contrário. Trouxe o ID 2. Ele trouxe o mesmo. Então, acho que é o meu retorno que tá errado. Vamos lá. Aí, por isso que é bom a gente fazer teste. Vamos botar pro nosso código aqui. Só vamos... realmente, ó. Ele criou a transação, porém, ele não fez o débito. Então, a gente fez alguma coisa de errado aqui. Vamos ver na nossa lógica aqui. A nossa lógica de transferência. Vamos ver. Pagador ponto certo. Então, ó, pagador e recebedor. Tá certo, tá ok. Vamos ver. Ó, carteira repository, commit async. Boa. E depois, vamos ver. Então, a gente criou a nossa transferência aqui. Beleza. Do recebedor e a transferência. Vamos ver aqui, eu acho que... Já entendi onde tá o nosso erro aqui, pessoal. Ó, dá um link. Request.receiver.id. Agora sim. Vamos startar a nossa aplicação aqui de novo. Só deixa eu atualizar o banco de dados aqui. Ó, vamos lá. Vamos só pagar essa coisa aqui. Wallet e tal. Agora beleza. Ambos tem 100. Agora na teoria tem que funcionar, viu? Ó, bora lá. Vamos fazer o teste e tal. Deu não autorizado. Vamos ver. Aí, agora sim, ó. Nome completo. Ronaldo. A gente transferiu pro teste. Então a gente tem retornou 90, porque os dois tinham 100. Agora um tem que ter 90 e outro tem que ter 110. Vamos olhar aqui o nosso banco de dados. Vamos ver se tá tudo certinho. Vamos ver aqui, vamos atualizar. Aí, ó. Certinho, vamos, ó, a gente já criou o outro ID de transação aqui, pra gente ter certeza, vamos tirar 80, beleza, ó, já foi de primeira, ó. Agora o nosso saldo tem 10 e o outro tem 190, vamos ver aqui o nosso banco de dados, certinho, ó, já criou uma nova transação e atualizou o nosso saldo, pra ter certeza que tudo tá funcionando, olha aqui, ó, o nosso console aqui de notificação também, ó, cliente notificado, aqui ele coloca mais algumas coisas, ó, cliente notificado, então tá certinho, meus amigos. É óbvio, muito óbvio que tem diversas milhares de coisas pra gente poder melhorar aqui, mas eu não quis trazer muita complexidade, mas se vocês forem ver aqui, então a gente trabalhou com pattern de result, a gente trabalhou muito com gestão de dependência, eu tentei trazer um pouquinho de solid, a gente trouxe domínio rico aqui, então cara, essa aula aqui, né, basicamente é uma aula, eu acho que foi bastante rica em questão de conhecimento, tá? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Até a próxima.